E aí, gente, será que eu tô de volta agora mesmo ou não, hein? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Fazer um comentário aqui. Eu acho que agora vai. Acho que agora vai. Pronto, revisão tributário 2, a volta dos que não foram. Agora vai. Vamos embora. E aí, vamos nessa então, gente. Deixa eu só explicar pra vocês aí o que é que aconteceu aí, né? Na verdade, um agente do Temer, chateado com os comentários que eu estava fazendo aqui agora durante nossa transmissão, entrou na nossa live exatamente para derrubar. Isso foi coisa do governo, não tem que emitir isso. Isso é golpe, gente. Isso é golpe. Estão querendo derrubar Rafael Novaes. Não vamos deixar isso acontecer. E aí, Brincadeira essa parte, pessoal do Periscope, obrigado por ter ficado aguardando aqui. Pessoal então do meu Insta aqui. Pois é, rapaz. O que tava querendo derrubar minha transmissão. Tava querendo derrubar. Começa tudo de novo, que eu perdi o começo. Então vamos lá. Recapitulando aqui. Tenho ainda aqui, tenho tempo ainda. Então vamos recapitular para que ninguém perca nada. Estávamos então fazendo uma revisão de direito tributário exatamente para a próxima prova de segunda fase da UAB, que será domingo, também para a próxima primeira fase do exame de ordem e também para concursos públicos, porque são dois temas atuais e que a banca poderia então estar exigindo de vocês. E é preciso que você compreenda que a banca, quem realiza então o exame de ordem, ele não vive em uma bolha, em uma redoma fora do nosso mundo, fora dos fatos. Ele sabe o que está acontecendo no cotidiano. Ele sabe o que está acontecendo no dia a dia. Então, por questão óbvia que ele pode sim cobrar esses temas. Esses dois pontos que eu quero passar para vocês e que poderiam então estar em sua prova. Por isso, presta atenção a isso, tá bom? Suspendeu, envolvidos, tal, aí tem um bocado de coisa de carandiru aí também, mas vamos voltar para tributário. Presta atenção, gente. Então, dentro da nossa aula de direito tributário, eu estava falando o seguinte. Eu estava falando que quando a Constituição Federal veio ao mundo, em 1988, a nossa Constituição Cidadã, a Carta Republicana e Democrática, lá na nossa Constituição, então, nós havíamos visto, então, a previsão do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal, que falava que sobre atividade de combustíveis, só recapitulando, sobre atividade de combustível só poderia incidir ICMS dos estados, somente poderia incidir imposto de importação e o imposto de exportação. Nenhum outro tributo poderia incidir não, sobre combustível não podia. Mas a União colocou o olhão de Zeca Pimenteira. Né? Quer dizer então que o estado cobre ICMS. Vamos criar aqui um tributo que pareça com ele. E foi criado a CID Combustíveis. Na verdade, mudaram o texto da Constituição, lá do artigo 155, parágrafo 3º, e também colocaram o artigo 177, parágrafo 4º. Então, resumindo, mudaram o texto constitucional somente com a intenção, o olho grande, o olhão da União em querer cobrar a CID Combustíveis. E o que eu estava então aqui comentando com vocês é, a União tinha que justificar. Por que então eu vou criar a CID Combustível, hein? Eu vou dizer o que para a população? Na prática, você, todos nós sabemos que ela cria mesmo essa CID para colocar mais dinheiro no bolso, meu amigo. Essa é a verdade. A verdade tem que ser dita. Ela quer colocar dinheiro no bolso, mas ela tem que dar um ar de justificativa. Por qual motivo, então, caramba, vai ser criada essa CID Combustíveis? E lá nesse artigo 177, parágrafo 4º, ele diz: existiriam então 3 finalidades para a CID, e o que eu pedi era que vocês não rissem. Eu disse, não ri não, caramba, ri não. Mas a finalidade, na verdade, seria, primeiro, subsidiar o preço de transporte entre os estados que produzem, refinam, extraem e produzem combustível, até aqueles mais longínquos, o que ocasionaria o barateamento do preço da gasolina. Nós sabemos então que na prática a gasolina continua cara e muito cara, meu amigo. Então não houve justificativa plausível não. Na verdade, mais uma vez apenas um engodo, um engano sendo feito então pela população. Então muita atenção a isso. Só esclarecendo que eu estou aqui agora ao vivo pelo Homem Direito e também estou no meu Periscope aqui, a turminha aí do Periscope me acompanhando. Então, gente, percebam que a bem da verdade, a primeira finalidade ela não é alcançada. Para vocês terem ideia, eu não sei a sua realidade aí no seu estado agora, que você está acompanhando, mas com essa crise agora na distribuição,
Tiveram donos de postos de gasolinas aqui em Pernambuco que chegaram a colocar gasolina a R$ 9,00, 8,89, 8,90. Um absurdo, uma afronta ao direito do consumidor. Mas chegou até a esse ponto. Então, a primeira finalidade da CID não está sendo alcançada. E qual seria a segunda finalidade? Foi quando derrubaram aqui minha live. Foi quando o Temer derrubou minha live. Meu Deus, tomara que ele não derrube de novo. Ninguém conta não, gente, por favor. Isso foi coisa de Temer. Então, olha, a segunda então, finalidade seria então aquela ideia de investir em projetos ambientais contra a degradação que o combustível ocasiona ao meio ambiente. Bom, crime contra a economia. É verdade, Conde, tem razão. Conde está aqui falando aqui que crime contra a economia. Gente, querer então pegar parcela dessa CID e levar para projetos ambientais contra a degradação do meio ambiente aí que o combustível ocasiona. Realmente, o Brasil é um país pioneiro nos estudos tecnológicos e avançados contra a poluição que o combustível ocasiona. Nós sabemos que o Brasil foi um dos primeiros países a conseguir desenvolvimento para energia eólica, energia elétrica de combustíveis e de veículos. Gente, mais uma vez, outro grande engodo. Nós sabemos que no duro, mais uma vez, essa finalidade da CID não é alcançada. Nós sabemos que o Brasil ainda caminha passos de tartaruga contra então essa ideia dos avanços tecnológicos contra a degradação do meio ambiente. Então são 3 finalidades para a CID. Primeira, baratear o preço do combustível. No duro não barateou não. Segundo, investir em projetos ambientais. No duro não deu em nada. E agora, o mais importante, por favor, quanto a essa finalidade, não riam. Não riam, tá? Foi Temer que travou, é? Temer tá virado, viu? Temer hoje tá faz tá lá no vamos direito. Não podemos manter isso, né? Não podemos manter isso, não podemos. Então quero derrubar de todo jeito. Vou conseguir derrubar não, viu? Mas não. Gente, a terceira finalidade da CID seria então utilizar dinheiro da CID combustível para investir na infraestrutura das pistas, das estradas do nosso país. E nós sabemos que no Brasil, nenhuma estrada brasileira tem buracos. Todas as nossas BRs são extremamente excelentes, um verdadeiro tapete. Buracos no Brasil, nas vias, não existem. Na verdade, existe na Finlândia. Se você for para a Finlândia, você vai ver. Ninguém consegue andar na Finlândia. Muitos buracos, muitas vias prejudicadas. Os Estados Unidos da América também. É buraco, é cano estourado, né? É toda rua que não é asfaltada, rua de barro. Agora aqui no Brasil, não. No Brasil nós sabemos que a CID combustível é usada em todas elas. Na sua cidade, por exemplo, não deve ter buraco. Aqui, por exemplo, quando eu estou falando em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes, é conhecida internacionalmente como as pistas em que os pilotos de Fórmula 1 vêm fazer a pré-temporada. De tão boa que aqui é as pistas aqui. Dinheiro da CID Combustíveis. Brincadeiras à parte, gente. Ai, não falei esse nome, mas pois é. Brincadeiras à parte, gente. Brincadeiras à parte. Tapa o buraco do bolso deles, né? Boa, Leon. Boa, Leon. Então, gente, nós sabemos que, na verdade, esse dinheiro da CID Combustível não está sendo bem empregado, não. Para nenhuma das 3 finalidades. Nem para subsidiar, baratear o preço de combustíveis, nem para levar, então, projetos ambientais, muito menos para melhorar as vias do nosso país. Jaboracão, é verdade, onde eu moro não é considerado mais Jaboatão, é considerado Jaboracão. Vejam, esse é o primeiro tema que eu quero que vocês compreendam. A União pode cobrar CID Combustíveis? Pode. Pode sim. CID, C de cilada, D de desgosto. Boa, Léo, boa. CID, C de cilada e D de desgosto. Puta merda, velho. Eu vou te contar uma coisa, viu? Muito boa essa. Gente, então percebam o que eu tô falando, tá bom? Olha, a União pode cobrar. Por mais lágrimas que rolem sobre nossa face, a União pode cobrar CID. O problema está exatamente que ela não faz porra nenhuma. Ela não usa isso de maneira adequada, infelizmente. E qual é a segunda revisão? O segundo tema, que ainda tem um tempo para falar para vocês. Gente, novamente envolve a esfera governamental. Novamente envolve ele, o Michel Temer. O que é que eu estou falando aqui? Olha, recentemente, e esse foi o tema da palestra que eu dei lá em Osório, palestra sensacional, povo do Rio Grande do Sul aí que eu tanto amo,
Eu tive agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Osório. Próximo final de semana agora estarei em Fortaleza, Ceará. Depois volto, vou para Goiás, depois aliás, Goiás, do Proordem lá de Goiás. Depois vou de novo para o Rio Grande do Sul, lá para o nosso congresso Jornada do Direito, lá em Gramado. E lá em Osório, na palestra que eu ministrei em Osório, eu dei um tema interessante lá. Reportagem que saiu em março desse ano. Tô sentindo esse cheiro, gente. Cheiro de novidade. Cheiro de novidade Se saiu agora a reportagem em março sobre esse tema, quem sabe ele não cobra agora nessa prova da OAB ou no próximo exame de primeira fase. Michel Temer procurou Rodrigo Maia querendo propor a criação de um imposto. Taizinha, pode ficar tranquila que eu vou deixar essa live sim, viu? Vou deixar essa live lá gravada. Lilian, meu amor. A gente tá correndo, viu, Lilian? Tá correndo demais, viu? Salvador, vem pra Bahia. Olha, eu estive na Bahia aí 2 meses atrás, eu acho, mais ou menos, também, dando aula também. Mas, toda a minha agenda... Muito boa aula, valeu, obrigado, Carlito. Toda a minha agenda eu sempre divulgo lá também no meu Instagram, tá bom? No @Professor Novaes. Então junte-se aí a mais de 33 mil seguidores, inclusive para participar também do sorteio dos meus livros, né? Eu acabei nem comentando com vocês. Eu sou autor de livros jurídicos, né? Aqui comigo agora, nesse momento, eu tenho 2 deles, que é o Direito Tributário Facilitado, pela editora Método, né? Está na sua 3ª edição, o Direito Tributário Facilitado, que inclusive aí está esgotado em muitas livrarias já, né? Um livro que eu fiz com muito amor, muito carinho, cheio de esqueminhas aí. Quem já foi meu aluno aí em todo o país sabe o quanto eu gosto de usar esqueminhas, quadrinhos, facilitadores, questões comentadas também. Eu sempre coloco questões comentadas no final de cada capítulo desse. Faço também um quadro mememônico. Eu gosto de explorar bastante essa ideia visual do aluno. Então questões da VUNESP, ESAF, FGV, CESP, questõezinhas, múltipla escolha, questão VUF. E no final, o que eu fiz com muito carinho, gabarito facilitado e comento todos os itens, o que está certo, o que está errado. Direito Tributário Facilitado aí, da editora Método, o meu principal filhote aí. Foi o primeiro livro meu, era o antigo Descomplicando o Direito Tributário, que agora virou Direito Tributário Facilitado, que vende lá no site da editora Método, uma média ali de uns R$100, eu acho, esse livro. E também o de segunda fase da OAB, com o querido professor Marcelo Hugo da Rocha, né? Então esse aqui pela editora Saraiva, Prática Tributária, Rafael Saldanha, e comigo, Rafael Novaes. Então já está na 2ª edição esse aqui é o livro sobre peças, né? Então peças profissionais, eu trago esqueleto de peças, também faço esqueminhas. Então esse aqui é 250 páginas só sobre processo tributário, até para você aí que está querendo começar a advocacia tributária e não sabe muito bem por onde iniciar, também é uma boa opção para você também, né? Um livro sobre peças processuais para a 2ª fase do exame de ordem. Esse aqui você também encontra nas principais livrarias aí da sua cidade e no site da editora Saraiva. Ambos os livros você também encontra no site da editora, no site da Amazon. Você também encontra eles. E também, gente, vai aí ser lançado agora, e aí é onde eu quero dizer para vocês, vai chegar agora aqui também minha residência também, o Teoria Sistematizada, um livro de primeira fase da OAB com as 17 matérias, né, que eu tô lá com o direito tributário ao lado de grandes nomes, né? Então, o único livro tributário pareado do Ricardo. Valeu, Hugo, obrigado, viu, meu amigo? O Ricardo também é um amigo, um querido, e aí é tão bom você ter uma comparação positiva. Muito obrigado pelo carinho. E esse meu livro, gente, que vai chegar agora aí, eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram, tá? Na verdade, eu sempre costumo fazer sorteio no meu Instagram. O último que eu fiz sorteio, vou fazer, prometo que eu vou fazer. O último que eu fiz foi desse aqui. Sorteei 2 exemplares dele e pretendo agora fazer um mix, né? Eu pretendo agora juntar, fazer esperar o terceiro chegar agora e fazer logo um sorteio único, logo com 3 livros aí da minha autoria. Vai ser lançado mais um agora aí também pela Saraiva, o 4º livro. Tô com o 5º engatilhado pela editora Ridel e ainda tem ainda o 6º, que por enquanto é um segredo, mas vai estar sendo feito também em breve, tá bom? Então acompanhe também minha rede social, meu Instagram, o @Professor Novaes. Lembrando que meu Novaes é Novaes com I, tá? Então você coloca lá, @Professor Novaes, esse maior aqui, Novaes. E aí tu me segue lá também no Instagram para participar dos sorteios dos meus livros. Mas voltando aí para o nosso tema central, que eu estava então comentando aqui com vocês, gente, é simplesmente o seguinte. Pensa, professor arretado, valeu, tamo junto, valeu, André, obrigado, Raíssa, obrigado. Pessoal do Periscope aqui também, bem atento aqui à nossa live. Ó, o segundo tema que eu havia então palestrado com vocês foi o seguinte: Fortaleza na área. Estou semana que vem em Fortaleza, viu? Chego lá no segunda-feira de manhã.
Meu ninja, tamo junto. Lá vem treta, meu amigo Wilker aí com seu projeto Lá vem treta. O que eu estava então comentando com vocês, gente, foi exatamente a ideia de que Temer pediu ao Rodrigo Maia a criação de um novo imposto. O imposto sobre segurança pública. Considerando tudo aquilo que teve lá no Rio de Janeiro, aquele desastre todo, a intervenção federal e tudo mais, o Michel Temer então perguntou ao Rodrigo Maia se não daria para se criar um novo imposto cujo produto, o valor, a receita desse imposto fosse direcionada à área de segurança pública. Bom, ainda que Temer quisesse, tivesse a intenção, ele não poderia criar esse imposto, não. Na verdade, o que você tem que lembrar é que nós já temos aí 13 impostos ordinários. Impostos esses dos estados, impostos dos municípios e da União. Por exemplo, os municípios criam IPTU, o município cria o ITBI e o município cria o ISS. Os estados, ITCMD, IPVA e também o ICMS. E a União? Ah, meu amigo, a União vai criar o II, o IE, o IPI, o IOF, o IR, o ITR e o IGF, sobre grandes fortunas, que nem foi criado ainda. Porque as grandes fortunas estão lá no Congresso Nacional, viu? Fiquem certo disso. Espírito Santo na área. No final eu quero o nome de vocês e a cidade. Acompanhe até o final aí, tá? Então, gente, vê. A União tem poder até para criar novos impostos. Ela pode. A grande diferença é que o dinheiro dos impostos, e aí eu quero que todo mundo lembre disso, o dinheiro dos impostos, ele não se encontra previamente vinculado. Como é, Rafael? O fato de você pagar IPTU, caramba, não lhe dá direito a exigir que a rua na frente da sua casa tenha uma academia da cidade ou tenha uma praça. O fato de você pagar IPVA, caramba, não lhe dá direito a exigir, acreditem, que a rua na frente da sua casa venha estar asfaltada. Na verdade, o valor dos impostos, o dinheiro que o poder público arrecada, que União, Estado, DF, município, o dinheiro que eles arrecadam não estão previamente amarrados, não se encontram previamente vinculados. Então, por isso, não dava para Temer querer criar um imposto e obrigar que aquele valor já fosse destinado à segurança pública. Não dá, porque o dinheiro dos impostos não está previamente amarrado. Agora, o que tu tem que tomar cuidado, meu amigo, muito cuidado, Paula do Cabo Frio aí, muito cuidado, Carlito aí também de Alagoas, toma muito cuidado é com o seguinte, a União poderia criar, sabe o quê? Uma contribuição social, ai meu Deus do céu, não acredito não, contribuição social de segurança pública. Bom, já estava achando bom que ela não podia, imposto ela não pode não. Imposto ela não pode, não fala esse nome, né? Imposto ela não pode. Mas a União podia criar uma contribuição. Rafael, não dá ideia não, Rafael. Porque Michel Temer tá vendo tua live. Tu não tá lembrado não, é? Foi ele que derrubou tua live. Ele vai ver. Ele vai dizer, rapaz, aquela cara dele, o temeroso, né? Temos que manter isso. Temos que manter. Vamos então criar uma contribuição para a segurança pública. Pois é. A União não pode criar um imposto. Agora, uma contribuição social de segurança pública ela poderia. Poderia, sabe por quê? Porque a segurança pública é um direito social. A segurança como um todo é direito social. É dever do Estado? Mas também é dever de todos. Lá no artigo 144 da Constituição ele diz isso. Ele diz então que é dever do Estado manter, mas também é direito de todos e dever de todos também colaborar com a segurança pública. Então a União ela poderia criar uma contribuição social de segurança pública. Bastaria criar, inclusive, olha a ideia, que Michel Temer não me escute. Temer, sai da live, Temer, sai do armário, Temer, sai daí. Ele poderia até criar, a matéria não é matéria de lei complementar não, porque não é da Seguridade Social, é contribuição social da segurança pública. Ele poderia criar por lei ordinária. Aí eu lhe pergunto, aula de direito constitucional junto com tributário. Se a matéria é de lei ordinária, caberia também, sabe o quê? Fala não. Medida provisória. E Michel Temer poderia afirmar que existe relevância e urgência editar uma medida provisória e criar uma contribuição social para a segurança pública. Gente, pasmem, mas isso seria assim possível. Imposto ele não pode criar. Caramba, porque é imposto, lembra? Então lembrando, imposto não está previamente amarrado. Artigo 67, inciso 4 da Constituição. Artigo 67, inciso 4. O dinheiro de impostos não está previamente amarrado. Então não poderia criar o imposto. Mas por outro lado, poderia ser criada uma contribuição social para a segurança pública. E aí sim o dinheiro iria todinho para a segurança pública.
Complicado isso, né, gente? Mas seria possível. Então, recapitulando o que eu falei nessa live pra gente poder encerrar. Olha, primeiro que eu falei, a primeira coisa que eu comentei foi por que a gasolina tá cara? Porque aumentou o preço do barril do petróleo, dólar, mas também porque tem a CID, que a União criou. Fez aquela mutreta e criou. Segundo tema que eu falei é que a União pode criar sim uma contribuição social para a segurança pública. Antes ainda de fechar ainda, falou no tema, começa a travar a live. Antes de fechar ainda, meu palpite aí para quem vai fazer a segunda fase da OAB em Direito Tributário agora, no próximo domingo. Meu palpite é a peça, uma das duas. Guarda aí e revisa essas duas. Meu palpite é embargos à execução fiscal, ação de consignação em pagamento. Depois vocês me dizem se não foi isso. Embargos à execução fiscal, ação de consignação em pagamento. Guarda essas duas, revise elas com carinho, tá bom? Olha, o que eu falei hoje com vocês foi apenas uma palhinha, mais uma vez repetindo, daquilo então que nós vamos trabalhar lá na nossa jornada do direito, tá bom? Então lá na Jornada do Direito, que nós vamos então em Gramado no próximo mês, estaremos lá em Gramado no dia 15 e 16 de junho, estaremos lá na FAURGES, com tributário, lá palestrando sobre direito tributário comigo, Rafael Novaes, a oportunidade de você participar, tirar foto comigo também, e você participar também do sorteio dos meus livros, e lembrando, caramba, não come mosca não, siga minhas redes sociais, segue o meu Instagram, o @Professor Novaes, e então faz parte lá de um grupo que já tem com mais de 33 mil seguidores aí, participando de nossos sorteios, participando também para tirar suas dúvidas de tributário, dúvidas de ética também, o IE Ética, a ética na primeira fase do exame de ordem também, e claro, também participando de muito humor e dicas de direito tributário e também de ética, tá bom? Meus queridos, eu gosto de agradecer mais uma vez a todos vocês, e antes também, claro, tradição minha, pessoal do Periscope e aqui pessoal também da nossa live. Manda aí também teu nome pra mim aí, manda teu nome e o nome da tua cidade aí, eu quero saber com quem é que eu tô falando. Próxima semana eu estarei então em Fortaleza, no Ceará, e na outra semana em Goiás, e na outra semana então em Gramado. Então manda aí, enquanto nós vamos aqui mais uma vez ao som do Tim Maia, vamos aqui então escutar aqui mais um pouquinho dele e falar teu nome aí. Manda aí na tua live aí, manda o nome. Valeu, Paulinha, obrigado, meu amor. Lá de cima, os perigos de chegar. Cadê? Quem tá na live aí? Manda coraçãozinho, sobe essa porra dessa tela aí. Vamos embora. Valeu, obrigado pelas dicas. Tamo junto, Eilton. Ana Paula de Ipatinga, um beijão pro pessoal de Ipatinga. Juliana de Macapá, um beijão pessoal do Macapá. Ô, coisa linda. Emanuela, Salvador, Bahia, minha rainha. Cabo Frio, Rio de Janeiro, sempre presente aqui, valeu. Thaís de Brasília, Distrito Federal. Regina do Rio de Janeiro. Show, prof. Tamo junto. Cristiane Amanda, Faculdade Metropolitana. Pertinho de mim, Cris. Arrebenta, prof. Valeu, Júlio. Muito obrigado. Rafael do Paraná. Falou, Xará. Nicole do Rio de Janeiro. Vem pro Rio. Quem sabe em breve. Reinaldo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tamo junto. Imperatriz, a Mônica do Maranhão. Goiânia, Goiás. Otaí, Marina. Semana daqui 15 dias. Fabiane de Santarém, Pará. Thaís, Espírito Santo. Mega beijo. Beijo pra você também. Bianca de Cuiabá, do Mato Grosso. Professor Emanuela Oliveira. Emanuela Oliveira de Salvador, Bahia. Ana de Goiás. Daqui a 15 dias eu tô em Goiás. Nath de Salvador, Bahia. Janine, coraçãozinho pra você também, meu amor. Vai ter revisão de constitucional? Aí não é comigo, não é na minha praia não. Aí já vai ser a praia com o professor Marcílio, provavelmente, aí o craque do constitucional. Lennon Galeno do Amapá. Tamo junto, em todo o Brasil, revisando o direito tributário e a ética. Muito obrigado por ter permitido entrar na casa de vocês durante essa noite. Para todos vocês, fiquem com Deus. Um beijo enorme, um abraço, até a próxima. Miriam de São Paulo, muito obrigado. Raíssa de Olinda também, muito obrigado aqui no meu Periscope. Paloma do Rio de Janeiro também.